Amém. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Amém. Você venceu o frio, venceu a chuva, mas eu tenho a certeza que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre a tua vida. Amém? Então, eu queria convidar a igreja. Antes da gente começar, tem um recadinho para dar. O pastor Márcio esqueceu de falar algo importante para os visitantes, né? Fui lembrada ali pelo ponto eletrônico. Então, eu queria pedir só, quem está visitando a gente pela primeira vez, levanta a sua mão, por favor. Tiago! Amém. Então, vocês, irmãos, estão convidados para um lanche na cantina por nossa conta, tá bom? Então, acabando o culto, vocês são nossos convidados, tá? Amém. Então, tá bom. Então, vamos começar a ministração dessa noite. Deixa eu projetar aqui. O tema dessa mensagem de hoje é a ética do reino. E eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 1. Quem já abriu, pode ficar de pé para a gente fazer a leitura. Eu botei aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou quiser acompanhar aqui na TV com a gente. Então, Mateus 5, versículos 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e... Acho que ele está meio... Vou ler aqui no meu. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. E aí, dizendo... Feche os seus olhos, a gente vai orar e depois a gente vai continuar o restante. Senhor Deus e Pai, nós te clamamos nessa noite que teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de restauração, uma noite de mudança, uma noite de libertação, uma noite de salvação, Senhor. Que o teu Espírito Santo haja com liberdade sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Então, a gente vai falar hoje dessa mensagem cujo tema é a ética do reino. É um nome assim, né, bem impostado, a ética do reino. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria a ética? Então, vamos lá. Quando a gente fala em ética, muitas vezes você já deve ter visto no seu trabalho alguma pessoa que, de repente, tem uma atitude meio estranha, que não condiz muito. Talvez você já tenha dito assim, fulano não tem muita ética, não é verdade? Aquela pessoa que age não de acordo, né, em oposição àquele conceito que você tem de uma coisa correta, de uma coisa certa. Então, o que essa palavra ética quer dizer, hein? É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo. Traduzindo, é aquilo que é certo ou errado na sua concepção. Na sua maneira de pensar, o que é certo e o que é errado. Isso é ética, tá bom? E a gente vai falar hoje, existem vários tipos de ética, se você for estudar sobre isso, tem vários tipos diferentes de ética, de pensamentos e valores de um pensamento, de outro pensamento. Mas hoje, nós vamos falar aqui sobre a ética do reino. Ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado para o reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele mesmo, vai ensinar isso para a gente essa noite. Porque o próprio Jesus falou aqui, em Mateus capítulo 5, nesse sermão do monte. Esse sermão do monte, são tantos ensinamentos vindos de Jesus, que ele fica do capítulo 5 ao capítulo 7, só ensinando como agir. Depois, se você quiser ler na sua casa, você vai ver quanto ensinamento Jesus tem para a tua vida, nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E no capítulo 8, aquelas pessoas às quais ele ensinou, que foram diretamente ali os seus discípulos, eles já começam a botar isso em prática. E o Senhor, Ele quer isso hoje de você. Hoje Ele vai te ensinar o princípio disso tudo, para que você possa colocar em prática na sua vida. Amém? Então, vamos começar com o versículo 3. Botei aqui? Então, espera aí.
Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, só recapitulando aqui o versículo 1 e 2, só para você pegar o gancho aqui. Então, olha só, a gente começou essa noite lendo os versículos 1 e 2, que eu vou repetir para você. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, Jesus, ele começa esse ensinamento que demorou, que levou aqui... O capítulo 5, 6 e 7, ele começou com uns princípios, assim, importantíssimos e base para tudo isso que ele vai ensinar ali, no começo ali para aquela multidão, mas ele ensinou inicialmente para aqueles discípulos, e ele começa tudo isso dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente entendeu o que era ética, ok? Você entendeu o que é ética, amém? Alguém tem alguma dúvida? Ética é aquilo que é certo ou errado, segundo um determinado preceito, tá bom? E Jesus, ele começa, então, falando, bem-aventurado. E aí, quando a gente olha bem-aventurado, é uma expressão que a gente não costuma usar nos dias de hoje, não é verdade? E aí você pensa, bem-aventurado deve ser alguma coisa, né? Legal, alguma coisa positiva. Mas é muito mais do que alguma coisa positiva. Bem-aventurado tem um significado forte. Quando Jesus fala bem-aventurado, ele está dizendo isso aqui, ó, é um conceito que vai além da felicidade. Quando ele fala bem-aventurados os pobres em espírito, ele está dizendo o seguinte: essas pessoas, elas têm uma vida plena, uma vida mais do que feliz, uma vida plena, uma satisfação plena, tão grande, que leva essa vida a fazer sentido. O Senhor hoje, Ele quer que você seja bem-aventurado, bem-aventurada. Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida que faça sentido. Se a sua vida não tem feito sentido, o Senhor Jesus hoje, Ele vai te mostrar que você pode fazer com que a sua vida tenha sentido, sim. E não só um sentido para esse mundo, não. Porque fazer sentido para esse mundo é fácil. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele quer te ensinar como fazer a sua vida ter sentido para Ele. Para Ele. E é isso que Ele quer nos mostrar nessa noite. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os pobres em espírito, então, têm uma vida plena, uma vida ali que faz sentido diante de Deus? É isso mesmo? Como assim? Mas aí você deve estar com esse questionamento, não é verdade? Mas quem é o pobre de espírito? Quando a gente fala que uma pessoa é pobre, dá uma ideia de escassez, não é verdade? Uma pessoa que é pobre é uma pessoa que precisa de algo. Então, quando nós reconhecemos, queridos, que somos pobres, quando nós reconhecemos que carecemos de Deus, que nós não somos suficientes para nós carecemos do Senhor, aí sim é que nós somos verdadeiramente alcançados. O pobre de espírito, querido, é aquele que é humilde o suficiente para reconhecer assim: eu preciso do Senhor. O Senhor, Ele quer que hoje você tire um pouco dessa sua arrogância, dessa sua autossuficiência e diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. O pobre de espírito é aquele humilde, é aquele que sabe que ele precisa crescer. A gente sempre precisa crescer, meus irmãos. Por mais cheio de Deus que você esteja, você ainda precisa crescer mais no Senhor. Nós nunca somos o bastante diante do Senhor. Nós sempre podemos ser mais. Nós sempre podemos receber mais do Senhor. E é isso que a gente tem que reconhecer. Quem pode receber a salvação se não reconhece que está perdido? Não é verdade? Se você não reconhece que está perdido, você não vai querer buscar a salvação. Você não vai querer receber a salvação. Então, quanto mais, querido, quanto mais consciência você tiver que você precisa mudar,
Essa é a questão. Eu preciso mudar mais aqui. Eu preciso entender mais ali. Eu preciso agir de maneira diferente aqui. Eu preciso de uma direção de Deus ali. Quanto mais nós reconhecermos que precisamos do Senhor em todos os setores da nossa vida, aí sim seremos bem-aventurados. Aí sim teremos uma vida plena ali diante do Senhor, abundante diante do Senhor. Enquanto a gente estiver preso no nosso orgulho, preso na nossa autossuficiência, ai, não, deixa aqui, deixa comigo, eu entendo, deixa comigo que eu faço, deixa comigo que eu sei o caminho que eu devo seguir, nós não teremos essa plenitude de vida. Então, o primeiro ponto é: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que reconhecem que carecem de Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que precisam crescer no Senhor, que precisam buscar mais o Senhor, que precisam estar ali aos pés do altar. Bem-aventurados os pobres em espírito. Você entendeu, amém? Então, vamos passar para o próximo ponto. O próximo ponto, versículo 4 é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, a alegria e a felicidade, elas não têm a ver apenas com sorrir. Um sorriso, ele não demonstra a sua verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela tem a ver com passar por momentos difíceis, sim, mas crescer no Senhor. Porque você já parou para pensar que é na tua dificuldade que o Senhor está agindo na tua vida? É na tua dificuldade que muitas vezes você para de achar que você pode tudo e passa a deixar o Senhor agir na tua vida. É na tua dificuldade que você reconhece a mão de Deus ali estendida para você, te levantando. É ali. Porque a maior felicidade é a presença de Deus. A maior felicidade é você saber que tem um Deus que está cuidando de você, independente da tua luta. Independente do momento que você está vivendo. É um momento de alegria, é um momento de luta, de dificuldade, é um momento de vitória. Seja qual for o momento da tua vida, a presença de Deus, ela é aquilo que te dá alegria. Não adianta você ter uma promoção no teu trabalho, porque é uma coisa passageira, daqui a pouco essa alegria já foi embora. Não adianta você ganhar um prêmio na loteria, né? Antigamente, agora nem sei como é que chama mais. Mas você ganha um prêmio, um dinheiro. Oh, que dinheiro maravilhoso! Esse dinheiro você vai gastar e vai acabar. Mas a presença do Senhor sobre a tua vida, ela é constante, ela é eterna. Essa alegria ninguém te tira. E é a maior alegria que pode haver sobre a tua vida. Então, quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os que choram, é porque quando aquela pessoa chora, ela se coloca diante do Senhor e ela fala: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Senhor, me inunda com a tua presença. É nesse momento do choro, quando você se permite chorar, quando você se permite se colocar ali diante do Senhor em meio à tua dificuldade, falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me mantém forte. Senhor, me restaura. É ali que você vai encontrar a tua felicidade. É a presença do Senhor. Amém? Então, você que está passando por luta, você que está passando por momento difícil, você que está passando por dificuldade, para de tentar resolver por você mesmo. Se coloca diante do Senhor, se ajoelha e chora diante dEle. Chora diante dEle, porque o Senhor, Ele vai te inundar com a presença dEle. O Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai te levantar. Você está lá encolhido, está de cabeça baixa, está cabisbaixo, mas o Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te erguer em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade. Então, bem-aventurados os que choram. Aqueles que choram se colocam na presença dEle. Aqueles que choram na presença do Senhor. Amém? Vamos para o próximo? Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Então, olha só recapitulando para você. Falamos aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ou algumas versões humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Quem é o manso? Eu não sei você, mas quando fala para mim a palavra manso, eu penso uma pessoa assim, né, meio embotada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa meio assim, meio parada, meio sem ação. Eu imagino uma pessoa sem ação quando fala manso. Mas o manso aqui não é isso, querido. Se você tinha essa mesma ideia, que a sua mente seja mudada nessa noite. Porque quando Jesus fala manso aqui, ele quer dizer a pessoa que confia no Senhor, aquele que confia. O manso, ele confia no Senhor, ele é justo, ele é humilde, ele é doutrinável e ele é paciente. Quem é o manso? É aquele que confia em Deus, aquele que exerce a justiça do Senhor, aquele que é humilde para reconhecer que precisa do Senhor, aquele que é doutrinável, ou seja, aquele que tem um coração e uma mente abertas, disposta a ser ensinado pelo Senhor. A gente precisa ser ensinado pelo Senhor o tempo todo. A gente precisa aprender o tempo todo de Deus. Então, quem se acha o suficiente, quem acha que sabe tudo, está fora da visão de Jesus aqui. Né? Não é manso. Então, Jesus fala, bem-aventurados os mansos, ou seja, quem vai ter a vida plena em Deus? Quem vai ter? Aquele que confia no Senhor. Aquele que é humilde o suficiente para reconhecer que depende de Deus, que precisa ser ensinado, que precisa ser ministrado, que precisa muitas vezes ser quebrado e refeito. Quantos de nós não precisam ser um vaso quebrado para que possa ser refeito? Porque remendo não existe, querido. Nós não somos remendados, nós somos refeitos. Nós somos feitos vasos novos pelo Senhor. E o Senhor, Ele quer te fazer um vaso novo. O Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida. O Senhor, Ele quer atuar ali na tua mente, no teu coração. Ele quer te ensinar. Ele quer fazer com que a presença dEle habite em você e faça a diferença na sua vida. Então, que sejamos mansos, que sejamos realmente humildes para reconhecer, ensináveis, doutrináveis pelo Senhor e pacientes. Paciente para esperar, queridos. Paciente para esperar que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. A gente, às vezes, quer botar o carro adiante dos bois. A gente não tem paciência para esperar os planos de Deus se concretizarem. A gente não entrega verdadeiramente as nossas ansiedades, os nossos problemas a Ele. Então, que sejamos pacientes para realmente entregar para o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor e esperar que os planos dEle se concretizem. Porque quando a gente bota o carro adiante do boi, dá tudo errado, querido, dá tudo errado. Então, tenha paciência. Bem-aventurados os mansos. Precisamos viver e aprender com Jesus. Jesus, Ele é um exemplo para nós. Jesus é um exemplo para você e para mim. Então, a gente tem hoje de manhã, acho que foi o Bispo Laerte que falou, né? Que nós temos, o ser humano, ele tem realmente essa necessidade de imitar. E é verdade, quando você vai estudar, né, você vê isso. O ser humano, ele precisa de modelos para imitar. E para pensar, você não tem pessoas que você admira? Pessoas que você acha, pessoas inteligentes, homens e mulheres de Deus, que você gostaria de ter o mesmo comportamento, a mesma, né, maneira de ser? Então, nós somos imitadores. Que você seja, querido, querida, um imitador e uma imitadora de Cristo. Porque Ele é o modelo para nós. E você quer saber como Jesus viveu para que você possa imitá-lo? Leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos que você vai ver como Jesus viveu. Leia o Sermão do Monte, que você vai ver o que Ele ensinou. São tantos ensinamentos que a gente hoje não vai conseguir falar sobre todos. Hoje a gente vai falar sobre a base, que são as bem-aventuranças. Agora, os outros ensinamentos você pode estar lendo na sua casa, porque o Senhor tem muitas coisas ainda para ministrar sobre a tua vida.
Então, o mais difícil, querido, quando a gente é manso, o mais difícil, eu vou falar uma coisa para você, não é ser cheio de Deus. O mais difícil não é ser cheio de Deus. Sabe o que é o mais difícil? Se esvaziar de você mesmo. Sabia? Jesus, ele se esvaziou dele mesmo. Por isso eu estou falando que ele é um exemplo para nós. Jesus é um exemplo em tudo para nós. Mas Jesus, ele se esvaziou e ele foi preenchido pelo Espírito Santo. É preciso que você se esvazie de você mesmo para que você possa ser cheio do Espírito. Esse é o mais difícil, porque aquele que se esvazia é que pode ser cheio do Espírito. Enquanto você estiver cheio de você, não há lugar para o Espírito Santo habitar e encher lá o seu pote, porque o seu pote já está cheio de você mesmo, das suas vontades, do seu orgulho, da sua arrogância, do seu eu. O seu pote já está cheio. Você precisa se esvaziar de você mesmo para que o Espírito Santo venha a encher a sua vida. E isso nós estamos falando de bem-aventurança, de vida plena com o Senhor, vida mais do que feliz, vida plena, abundante em Deus. Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que se esvaziam de si mesmo e são preenchidos pelo Espírito Santo. Porque são humildes, são ensináveis, confiam no Senhor, são pacientes. Versículo 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aqueles que têm misericórdia, recebem misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia, você imagina, não sei se você já viu aqueles filmes em que o bandido é pego pelo mocinho lá, aí o bandido se ajoelha no chão e fala, misericórdia, misericórdia. Ou seja, não me dê aquele castigo que eu mereço. Misericórdia é isso. É não dar o castigo que você merece. E quando você tem misericórdia com o outro, ou seja, quando você não dá o castigo que o outro merece, o outro vai ter misericórdia com você. Não tenha dúvida de uma coisa. As pessoas ao seu redor, elas vão errar em algum momento. E você vai errar também, porque nós todos somos falhos. Então, aquelas pessoas que acham, às vezes, não pode errar em nenhum momento, né? Essa pessoa é perfeita. Quem está dentro da igreja é santo, não erra. Querido, você está muito errado, muito errada. Todos nós somos sujeitos a falhas, a erros, pequenos erros muitas vezes, mas que nós tenhamos sempre a misericórdia com o erro do outro. Que uma vez que o outro errou com você, que você tenha amor suficiente para chegar nessa pessoa e perdoar. Para que quando você errar, você também seja perdoado. Porque você vai errar um dia. Você não é isento disso, não. Então, misericórdia é você ter um espírito de paciência diante de um erro que foi cometido. Porque as pessoas erram. E nós temos que ter misericórdia. Então, que a gente reconheça isso, que a gente pare com esses julgamentos de não quero mais saber, fulano errou, não quero, não, que nós tenhamos amor, o Senhor colocou sobre nós o Espírito Santo e o fruto do Espírito é amor. Então, que a gente tenha amor suficiente para ter misericórdia. Isso não isenta de você conversar e orientar e ensinar aquele que errou. Assim como você também se permitir ser ensinado quando você errar também. O ensino, a ministração, a correção do erro, ela é importante e é certa de acontecer. Então, que você seja humilde o suficiente para receber a correção no amor. Amém? E que nós sejamos capazes de ter misericórdia. Então, Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam o erro dos outros, porque alcançarão misericórdia. Você receberá, e o Senhor, Ele é o primeiro a te perdoar. Aí você não quer perdoar o outro? Então, que sejamos misericordiosos.
O versículo 8 diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos? Algumas versões, os puros de coração, né? Quem são os puros de coração? Quem é o puro de coração? É aquele que não peca? É aquele que não pensa nada de ruim? É aquele que não pensa nada de errado? Esse é o puro de coração? Não. Puro de coração é aquele que tem o coração conectado ao Pai. Aquele que tem comunhão com o Senhor. Esse é o puro de coração. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque vivem de uma forma em que eles amam o Senhor e eles estão conectados com o Senhor. Quem é bem-aventurado? Aquele que tem a vida plena e abundante no Senhor. É aquele que está conectado a Ele. Querido, quem está conectado ao Senhor, aquele que tem um coração puro, ele não é aquela pessoa que está querendo tirar vantagem. Você vê, a lei do mundo é muito diferente da lei do Senhor. A ética do mundo é muito diferente da ética do reino. E você vê isso ao seu redor. No seu trabalho, né, no seu ambiente, às vezes, de vizinhança, na sua escola, faculdade, muitas vezes, o que você vê? É aquela pessoa querendo tirar vantagem em tudo, não é verdade? Uma pessoa que usa a outra para alcançar o que quer. Você usa... Você não, né? Mas as pessoas do mundo, elas usam situações, elas usam verdades, elas usam princípios, elas usam pessoas para alcançar os seus objetivos. Mas aquele que tem o coração puro, aquele que é conectado com o Senhor, aquele que vive a ética do reino de Deus, essa pessoa, ela não vive essa como é que é? A lei do... tem um nome... lei de Gerson, né? Tirar vantagem em tudo. Essa pessoa, ela tem um propósito, sim. Ela tem um fim. As pessoas, as verdades, as situações, elas não são meios de alcançar coisas, mas elas são um fim. E sabe qual é esse fim? É o fim de abençoar. As pessoas, as verdades, as situações, elas são o fim nas quais você vai abençoar. A sua vida é para abençoar as pessoas através das verdades e através dos princípios do reino. Então, o coração puro é aquele coração conectado a Deus. Aquele coração que não usa pessoas, aquele coração que não quer tirar vantagem. Pelo contrário, muitas vezes você se coloca em desvantagem para abençoar outra pessoa. Você deixa de fazer algo para você para abençoar o outro. Esse é o coração puro, esse é o coração conectado ao Senhor, porque é um coração que ama verdadeiramente o próximo. É aquele coração que é capaz de abrir mão de si mesmo para abençoar o outro. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Quem são? Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. Pacificador, ele não apenas está em paz consigo mesmo, mas ele promove a paz com os que estão à sua volta. Então, o pacificador não é aquela pessoa que tem só a paz para ele. É aquela pessoa que aonde ela está, se tem alguma confusão, se tem algum momento de discórdia, se tem algo, essa pessoa é capaz de apagar os incêndios. Queridos, porque discórdia, confusão, briga, né, dissensão, facção, isso não é do Senhor. Isso não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que vivamos em união, que sejamos um corpo. Somos pessoas diferentes, com vontades diferentes, com pensamentos diferentes, mas podemos viver em união. Podemos ali ajeitar as diferenças e viver unidos. Então, o pacificador é aquele que não só tem a paz para si, mas ele é capaz de levar essa paz para os outros. É aquela pessoa que não vai fazer um disse-me-disse. É aquela pessoa que não vai fazer fofoca. É aquela pessoa que promove a paz aonde quer que ela esteja. Você já parou para pensar? Reflete um pouco sobre a sua vida.
Como você tem sido no meio em que você vive? Como você tem sido no seu trabalho? Como você tem sido na sua casa? Você tem sido um pacificador, uma pacificadora no seu lar, na sua família? Ou você tem provocado discórdia? Ou você tem sido motivo de discórdia? Então, que a gente possa refletir nessa noite. O que Jesus nos ensina é que sejamos pacificadores, que possamos promover a paz aonde quer que estejamos. Tudo pode ser feito sem que haja confusão. Você pode, hoje eu estava falando, não me lembro com quem, mas você pode falar as coisas, você pode até exortar alguém no amor, com palavras doces. Essa pessoa, ela vai ser ensinada, ela vai ser muitas vezes até repreendida, mas se você usar as palavras de maneira correta e com amor, você vai continuar em paz ali. Você consegue entender isso? Então, a paz não quer dizer que você, não podemos mexer, não podemos mexer que vai dar confusão, não podemos falar porque vai dar confusão. Se tem algo que precisa ser dito para alguém, para uma correção, para um ensinamento, você pode dizer sim, em amor, com palavras doces, amorosas, abraçando, olha, meu irmão, eu estou aqui contigo, eu estou aqui para te apoiar, o Senhor me colocou aqui para estar junto com você, vamos caminhar juntos. Então, você pode sim ser um pacificador ou uma pacificadora, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja. Mesmo nos ambientes mais conturbados, você pode levar a paz do Senhor. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Opa, então a gente está falando aqui, vamos botar na justiça tudo. Então é isso, né? O bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, né? É isso? Bem-aventurado é perseguido? Nós estamos falando aqui da justiça do Senhor. Muitas vezes você é perseguido por causa da justiça do Senhor. Sabe qual é a justiça do Senhor? É Cristo ter morrido na cruz por você. Ele pagou o preço por você. Ele fez a justiça. Nós, por sermos pecadores, tínhamos um preço a pagar, que é o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Nós tínhamos um preço a pagar, mas Jesus, Ele morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. A nossa fiança foi paga. Nós fomos justificados por Cristo, ou seja, Ele pagou a tua fiança e você, por conta dEle, pela morte de Jesus, você é livre. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Senhor Jesus morreu por você na cruz. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele te libertou, querido. E muitas vezes você vai ser perseguido por isso. Muitas vezes você será perseguido. E você é feliz, vou te dizer, você é feliz quando você é perseguido. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona espiritualmente, o inimigo, ele vai ali. Tem gente que fala assim, o inimigo está furioso, né? Eu não vou dizer esse jargão, o inimigo está furioso, não. Eu vou dizer o seguinte, o inimigo está incomodado. Porque ele só está incomodado, porque ele não pode nada muito forte, não. Ele não pode nada, na verdade, contra a tua vida. Mas ele fica querendo perturbar. E eu ouvi algo interessante essa semana, que foi o seguinte, quanto a isso, né? Que o engraçado é que a população na Terra vai multiplicando, não é? Se você for ler jornais e for estudar sobre isso, a população da Terra ela só se multiplica, não é? Ela tem um crescimento exponencial, né? Só que o diabo e seus demônios, quando ele caiu do céu, ele caiu com 1/3 dos anjos, né? E aí os demônios dele não se multiplicam, ele não tem essa capacidade de se multiplicar. Então, a mesma quantidade de demônios que tem hoje, tinha lá quando ele caiu do céu. Mas a quantidade de ser humano, sei lá, não sei quanto, quadriplicou, quintuplicou, sei lá quanto, né? Então, aí eu ouvi essa semana algo interessante. Aí ele falou assim, mas se a quantidade de demônios é a mesma e a população aumentou assim
muita coisa. Então, o que ele faz? Os demônios, eles ficam de olho lá. Eles não podem agir em todo mundo de uma vez só, né? Então, ele vai escolher aquelas pessoas que são mais ameaça para ele, né? Então, é essas que ele vai lá cutucar, ir lá e ficar perturbando. Então, querido, é isso que a explicação é essa. Se você está incomodando o inferno, o inimigo ele vai levantar pessoas lá para te perturbar, para te perseguir, mas nada disso vai te abater, porque o Senhor é contigo, e se o Senhor é contigo, o inimigo já está derrotado. Então, estão te perseguindo, estão falando mal de você, estão ali te julgando porque você é cristão, porque você é serva de Deus, não se incomoda não, deixa, fica até feliz, porque é sinal de que você está incomodando o mundo. Então, quando você se posiciona espiritualmente, você incomoda o mundo, e aí tem perseguição, vão botar lá gente falando mal de você, vão tentar atrapalhar o seu caminho, mas olha, não liga não. Fica firme com o Senhor, clama ao Senhor, porque o Senhor ele vai só ali abrindo os caminhos e você vai passando e vai ali de vitória em vitória, amém? E os seus perseguidores vão ficando todos para trás, porque nada pode impedir o agir de Deus, amém? Aleluia! E aí vamos para o 11. Bem-aventurados vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, querido, deixa falar, o que importa é você continuar ali fazendo a obra do Senhor, continuar buscando o Senhor, continuar ali nessa caminhada com Cristo, cada dia mais aliançada com Ele. E os seus perseguidores vão ficar todos pelo caminho, porque o inimigo ele já foi derrotado na cruz. Ele só faz cosquinha, continua firme, porque o Senhor ele vai só te erguendo, só te levantando e só abrindo caminho para você, amém? Então, esses são os princípios que o Senhor, Ele quer ministrar sobre a tua vida nessa noite, as bem-aventuranças. Eu só vou recapitular para a gente finalizar, que a gente ainda tem a Santa Ceia hoje, mas bem-aventurados os pobres de espírito, amém? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente pulou esse ali, mas esse é a justiça do Senhor, eu falei aqui para vocês, tá bom? Os que têm sede da justiça do Senhor, os que têm sede de Cristo, os que têm sede por essa salvação que Cristo providenciou sobre a tua vida. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E para finalizar, eu quero ler o versículo 12 com você, que diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, amém? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, querida, assim como você é perseguido hoje pela causa de Cristo, os profetas já foram no passado. Mas a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Então, que essas bem-aventuranças, que essa ética do reino, que essa maneira esse conceito de certo e errado no reino de Deus, ele seja hoje implantado no teu coração. E que você possa praticar isso no seu trabalho, que você possa praticar isso na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, no shopping, na loja, no supermercado, né? Quando aquela pessoa passar com um carrinho lá no seu pé, mas que você possa praticar ali a ética do reino, que a ética desse mundo, ela fique para trás. Se ainda tem alguma coisa da ética do mundo sobre a tua vida, que hoje ela fique para trás, mas que você passe a praticar a ética do reino de Deus. Leia em casa as bem-aventuranças, leia o Sermão do Monte, porque eu tenho certeza que Jesus ainda tem muito mais a ensinar para você. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.
a gente vai fazer um momento de oração. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E a gente vai estar orando. Talvez você se encaixe em algumas dessas questões aqui faladas nessa noite. Talvez você esteja passando por um momento de sofrimento, de dor, de luta, de dificuldade. E você precise chorar diante do Senhor. Você precisa se colocar diante dele, se quebrantar diante do Senhor e deixar ele agir na tua luta. Talvez você esteja sendo aquela pessoa que é orgulhosa o suficiente para não deixar que o Senhor trabalhe em você. Talvez você seja aquela pessoa que não consegue se esvaziar de você mesmo para que o Espírito Santo possa te encher. Hoje o Senhor, Ele quer trabalhar isso na tua vida, no teu coração. Então, que nesse momento de oração, a gente possa se colocar verdadeiramente, que você possa se quebrantar diante do Senhor, que você possa se esvaziar de você mesmo, para que o Senhor te encha, para que o Espírito Santo de Deus seja sobre você e traga mudança, traga libertação, traga restauração, traga amor, traga unção, direcionamento para a tua vida, mudança. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agora, Senhor, nos colocar aqui. As pessoas aqui, Senhor, cada uma tem uma questão contigo. Cada uma tem algo que precisa colocar diante de Ti nessa noite, Senhor. Os que choram, colocar o seu pranto. Os orgulhosos, se quebrantar diante de Ti. Aqueles, Senhor, que não são misericordiosos hoje, precisam da Tua ajuda para que possam ter a capacidade de perdoar, Senhor. Senhor, derrama sobre a Tua igreja hoje uma unção renovadora, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua unção para que os Teus filhos nessa noite saiam daqui com essa ética do reino implantada em seus corações, Senhor. Se você precisa se esvaziar de você mesmo, se coloque agora diante do Senhor. Essa oração não é minha, queridos, essa oração é tua. É tua com Deus. Se posiciona agora diante dele. Coloca o teu pranto. Coloca aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Se quebranta diante do Senhor. O Senhor, Ele quer te encher com o Espírito Santo nessa noite. Mas você precisa se esvaziar. Se esvazie diante do Senhor agora. Se prostra diante dEle. Fala, Senhor, me encha com o Teu Espírito. Senhor, eu nesse momento eu quero me esvaziar de mim mesmo. Senhor, quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra a minha altivez, Senhor. Oh, aleluias! Deus, me ajuda a perdoar. Senhor, eu preciso perdoar e eu não consigo. Fala com Ele agora. Fala, Senhor, age no meu coração. Senhor, eu preciso ser um pacificador. Eu tenho sido uma pessoa que tem gerado discórdia. Eu tenho tido um temperamento difícil. Eu tenho gerado confusão. Eu tenho quebrado a paz no meu lar. Eu tenho quebrado a paz no meu ambiente de trabalho. Eu tenho quebrado a paz aonde quer que eu esteja. Senhor, age em mim nessa noite. Eu não quero mais ser assim. Fala com o Senhor, querido. Fala com Ele. Abre a tua boca agora e fala. Se você tem sido uma pessoa que tem usado os outros para alcançar o seu fim, os seus propósitos. Se você tem sido uma pessoa que tem usado as circunstâncias e as verdades para o seu próprio proveito. Hoje o Senhor quer trabalhar isso na tua vida. O Senhor quer fazer de você hoje um abençoador, uma abençoadora. Ele quer te encher com o mover do Espírito Santo. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele não quer remendo, porque o Senhor, Ele não faz remendo. Ele faz um vaso novo. Se permita ser quebrada nessa noite. Se permita ser quebrado.
O Senhor, Ele quer fazer de você um vaso novo. Aleluias. O Senhor, Ele quer te convidar a ter essa justiça vinda do trono. Ele quer que você receba essa justiça, esse preço que foi pago na cruz pela tua vida. Jesus, Ele pagou um preço por você. Ele morreu na cruz por você, pelo seu pecado. Se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Cristo, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não falou para Ele, disse: Senhor Jesus, eu recebo esse sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Se tem alguém aqui que ainda não falou isso para Ele, que ainda não se entregou por completo ao Senhor Jesus e recebeu essa justificação, levanta a tua mão agora, que a gente vai estar orando pela sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de falar: Senhor Jesus, hoje eu quero receber esse sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Senhor Jesus, hoje eu vim aqui porque eu quero ser feita uma nova criatura em Ti. Esse sacrifício eu recebo, foi por mim. Essa justiça é para mim. Se tem alguém aqui nessa noite, estão todos de olhos fechados. Se tem alguém aqui nessa noite que quer receber essa justiça para a sua vida, levanta a sua mão nesse momento. Levanta a sua mão que a gente vai estar orando por você. Aleluias. Senhor Deus, toma essa igreja, Senhor, em Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que nessa noite vasos novos foram feitos aqui, Senhor. Vasos novos sairão por aquela porta, Senhor. Aleluia, Senhor. Que essa ética do reino, que essa bem-aventurança, que essa vida plena contigo, Senhor, abundante na Tua presença, seja para todos nós. Porque queremos, Senhor, queremos ser bem-aventurados, Senhor. Queremos ser bem-aventurados. Aleluias, Deus. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por sermos ministrados pelo Teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Eu te peço, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos encha. Que nós possamos nos esvaziar para ser cheios de Ti, Senhor. Abundantes na Tua presença, Senhor. Bem-aventurados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. A glória de Deus, eu cansei, já não quero mais viver pra mim. Durante o De uma louvor, vez por todas vou me posicionando diante do esvaziar. Senhor. Vou mandar Aproveita esse embora momento. o que não Aprofunda é o seu momento de oração com o Senhor. O Espírito Santo está aqui. Ele quer inundar o teu coração.